17 de junho de 2024. Guardem essa data. Eu vou provar que essa data marca a queda drástica de desempenho do Palmeiras. Essa data marca a mudança de comportamento do time do Palmeiras, sendo que para o lado negativo. Para que você entenda, é importante analisar a entrevista da Leila no dia 17 de junho de 2024. Essa é a palavra oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, já que é a presidente que está falando. E, como sempre, vou ser muito transparente e falar a verdade. Há uns dias atrás, uns 25 dias atrás, nosso diretor de futebol, Anderson Barros, ele me procurou dizendo que tinha sido procurado pelo Dudu, o Dudu informando a ele que tinha recebido uma proposta do Cruzeiro, que ele ficou muito balançado, que era uma proposta muito interessante para a carreira dele. E aí, essa proposta é a que foi já divulgada, né? 4 anos de contrato, mais um, dependendo de metas, e um valor de salário superior ao que ele recebe no Palmeiras. E aí depois eu soube que, na verdade, quem procurou o Cruzeiro foi o próprio atleta, isso segundo o diretor de futebol, Alexandre Matos. Não é? Então, quando o Anderson me falou isso há uns 20, 25 dias atrás, eu falei, ok, Alexandre, não, mas não adianta o Dudu estar falando, eu quero saber se realmente essa proposta existe. Eu preciso de uma proposta formal, não é? Para começar a pensar sobre isso. Porque o Dudu, em nenhum momento, nós tentamos negociar o atleta. Ele tem contrato até dezembro de 25 e nós honraríamos até dezembro de 25. E aí o Dudu conversou outras vezes com o Anderson, com esse intuito de sair do Palmeiras, ele querendo sair do Palmeiras, conversou com o Abel. Então, todos nós do futebol sabíamos, né, há mais de 20 dias, dessa movimentação. Sempre deixando claro, quem trouxe essa proposta, quem disse que queria sair do Palmeiras, foi o atleta. E aí o Alexandre Matos me ligou, junto com o Pedrinho, dono do Cruzeiro, antes de mandar a proposta, me ligou perguntando, Leila, posso mandar a proposta? Não é que eu não quero mandar nada sem que você nos autorize. Eu falei, pode sim, sabe? E eles mandaram a proposta. Foi semana passada, eu autorizei, pedi para o Anderson dar o de acordo na proposta. Então foi um acordo entre Palmeiras, Dudu e Cruzeiro, tá? Os três decidiram que o melhor para o Palmeiras, o melhor para o atleta seria nós aceitarmos essa proposta do Cruzeiro, e foi isso que eu fiz. Eu aprovei, o Cruzeiro ok também, e aí aconteceu esse imbróglio, não é? Que o Dudu disse que ia, depois não ia mais, entende? Mas formalmente nós não fomos comunicados, não é, que ele iria voltar atrás, porque ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, não é? Eu dei de acordo, o Cruzeiro deu de acordo, e eu espero que o atleta também deu de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro. Atenção! O que vou falar agora nada tem contra a presidente do Palmeiras. Estou relatando o fato e suas consequências. Inclusive, admiro o trabalho feito pelo Palmeiras. Trata-se de uma opinião com embasamento. Ao final do vídeo, vou propor soluções que acredito ser necessária para que o Palmeiras volte ao melhor do seu futebol. Antes de entrar no mérito do assunto, é necessário apresentar um contexto. Note que o Palmeiras, antes do dia 17 de junho, era um time consistente, um time difícil de ganhar e principalmente sofrer gols. O Palmeiras é um time equilibrado, sempre com controle das ações, e por isso, até mesmo em um jogo equilibrado e disputado, devido à sua força mental, a tendência de vitória era do Palmeiras. Antes do dia 17 de junho foram 22 gols feitos e 7 gols sofridos. No entanto, após o dia 17 de junho, ocorreu uma anomalia. O Palmeiras perdeu simplesmente a sua força mental. Passou a sofrer gols com mais facilidade. Em vários jogos, os adversários passaram a ter o domínio contra o Palmeiras. Isso não é comum. Sim, haverá argumentos de desfalques, mas isso não justifica a queda vertiginosa do futebol. Foram 12 gols feitos e 10 gols sofridos após o dia 17 de junho. Esses são os números do antes e após o dia 17 de junho. Coincidência? Vocês cheguem às suas conclusões. Agora vamos falar do Dudu. O Dudu é uma figura icônica no Palmeiras, acumulando 13 títulos pelo clube. Ele se tornou o maior campeão do Verdão neste século. Vamos para o título. Copa do Brasil, ano de 2015.
Campeonato Brasileiros foram 4, 2016, 2018, 2022 e 2023. Libertadores, anos de 2020 e 2021. Campeonato Paulista, 2020, 2022, 2023 e 2024. E, finalmente, a Recopa Sul-Americana de 2022. Dudu também é o maior artilheiro do século XXI do Palmeiras, com 77 gols marcados. Após as informações do antes e depois e do profissional Dudu, agora sim podemos ir para a compreensão geral do que aconteceu com o Palmeiras após o depoimento da presidente Leila. Nessa análise, esqueçam os esquemas táticos, esqueçam Rony, esqueçam o departamento médico. Aqui estamos falando de gestão de pessoas. Por isso eu quero que você inclua uma palavra-chave, que é empatia. Afinal, o que é empatia? Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender os sentimentos e emoção, procurar experimentar o que sente o outro indivíduo. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Para que possamos exercitar isso, eu vou contar uma história. O José, desde 2016, trabalha na Palmito Construções, uma empresa centenária. Ele, ao longo dos anos, foi praticamente responsável direto pelo crescimento dessa empresa. A Palmito Construções saiu do anonimato para o protagonismo. Os concorrentes se surpreendem com o crescimento da empresa. E muitos sabem que, após a contratação do José, a empresa poderia até crescer, mas não teria todas as conquistas que teve. Mais do que um bom executor, o José é um líder. Ele sabe como inspirar a equipe. E quando está envolvido em um projeto, a chance de sucesso aumenta. No entanto, no último ano, por motivos relacionados ao seu trabalho, José teve de se afastar por estafa. A pressão no trabalho, o estresse, levaram o seu corpo a pedir um afastamento. Após meses de tratamento, ele pôde retornar ao trabalho. Ele sabe que não é mais aquele profissional com a mesma intensidade, mas ainda pode contribuir. Por isso, José luta por um novo contrato, que mostra respeito pelo que ele fez e pode fazer. No entanto, o dono da empresa joga duro, não facilita na renovação do contrato. Pelo contrário, a sensação é que a empresa que ele tanto ama não quer renovar o seu contrato. Em virtude dessa dificuldade, José viu uma oportunidade. A empresa concorrente flertou. Ele não queria trabalhar na concorrência, mas viu como uma forma de pressionar a Palmito Construções a renovar o seu contrato. Ele também esperava que houvesse uma comoção pela sua permanência. Assim, ele conseguiria o tão sonhado contrato. Ele conseguiu um contrato fantástico do concorrente. No entanto, ele não queria sair da empresa Palmito pelas portas dos fundos. Então ele decidiu recusar a proposta. O José estava triste, pois mesmo com a desistência do novo contrato, ele não conseguiu evoluir com a renovação do contrato com a Palmito. Então, o pior aconteceu. O então presidente da empresa confirma uma negociação de contrato com a empresa concorrente e diz praticamente que o José não teve caráter, pois não cumpriu um acordo firmado. Esse depoimento do presidente da Palmito trouxe danos irreparáveis à imagem do profissional José. Agora devemos ir além, pensar nos companheiros de José, aquelas pessoas que trabalharam junto com ele, participaram do projeto junto com ele. O que passa na cabeça dessas pessoas? Eu já vou dizer, eles pensam da seguinte forma: caramba, se fizeram isso com José, imagine comigo. Porque eu vou dar o melhor para a Palmito Construções se o seu melhor funcionário, no momento, vamos dizer, de fraqueza, foi descartado? Essa pequena história que eu contei é um comparativo para mostrar o que aconteceu com o Dudu e o que pode ter acontecido com todo o elenco. Eu acredito que o atual técnico do Palmeiras está passando uma dificuldade enorme para lidar com esses sentimentos. Muitas vezes o técnico não percebe e nem sabe, mas na minha opinião, a minha percepção é que mesmo que inconscientemente os jogadores do Palmeiras absorveram esse sentimento do Dudu. Eles introjetaram na situação deles.
Eu acredito que, por isso, antes do dia 17 de junho, o Palmeiras tinha um comportamento e após o dia 17 de junho, o Palmeiras tem outro comportamento enquanto equipe nos seus jogos de futebol. Deixando claro, a questão não é se deve ou não finalizar o contrato do Dudu, mas sim a forma como deve ser feito esse término de contrato. É o momento que o jogador que tem quase 10 anos de Palmeiras, com muitos títulos, ele vai se desvincular do clube. E isso deve ser feito com o maior cuidado possível. Trata-se de um ídolo, não pode se negar isso. E realmente o tratamento deve ser diferenciado. O rompimento desse contrato deve ser com todo cuidado, de uma forma que saia de uma forma positiva, tanto para o clube quanto para o jogador. Isso tem que ser pensado profundamente. Olha, você não vai continuar, mas vamos trabalhar para que essa saída seja positiva, que a sua imagem seja preservada e que, se você, dentro do possível, consiga assim, um bom contrato. Pronto, agora eu vou dar minha opinião como consultor de como o Palmeiras deve resolver esse problema, pois a equipe ainda tem esse sentimento. O Palmeiras deve resolver. Primeiro passo, a presidente Leila deve conversar com o jogador Dudu. Ela, pelo menos entre eles, ela deve chegar e se desculpar pela forma que fez a exposição do jogador. Espero que haja um entendimento da presidente que houve um erro em relação a essa abordagem e que a situação trouxe resultados negativos para o jogador, mas também para o clube. É muito importante que a presidenta entenda isso. O que eu entendo, não deve haver nenhum tipo de exposição da presidente junto à mídia em torno desse assunto. Isso só vai trazer mais debate e mais repercussão negativa. Então, portanto, a presidente abordar o assunto do Dudu, pedindo desculpa, fazendo considerações sobre o assunto, ponderando sobre o assunto como uma forma de corrigir, não é. As coisas devem ser feitas privativamente entre ela, o empresário, o jogador Dudu e o jogador Dudu. E as pessoas envolvidas na diretoria, que ela entende como necessárias. Feito isso, vamos para o próximo passo. O próximo passo é que o Palmeiras faça um movimento mostrando interesse pela permanência do jogador Dudu. Não necessariamente significa que o Palmeiras queira continuar com o Dudu, mas que ele mostre uma intenção, que mostre que existe uma proposta. Qual é a ideia aqui? É justamente fazer com que o jogador se valorize. Se o Palmeiras não mostrar interesse, isso desvaloriza o jogador. Então, o Palmeiras tem que se mostrar com interesse de continuar com o jogador, para que outros clubes sintam que tenha que arrancar o jogador do Palmeiras. E, obviamente, o jogador Dudu, por outro lado, vai se comprometer a melhorar o seu futebol para que ele possa fazer com que esse interesse faça sentido. Então, aí você tem dois resultados. O Palmeiras ele fazendo um movimento de interesse e o Dudu no comprometimento de se dedicar para melhorar o máximo possível o seu futebol. E, ao mesmo tempo, esse movimento de interesse vai fazer com que a equipe perceba que a diretoria mudou a mentalidade sobre o Dudu e isso vai refletir também no ambiente do próprio jogador e também na própria equipe. Qual é a ideia? A partir do momento que o jogador Dudu começar a mostrar um ponto de ascensão dentro da equipe, deve começar a vazar notícias relativo ao interesse do Palmeiras. E quando perguntado, a diretoria não vai desmentir. Vai dizer que o Palmeiras realmente teve aquela situação com o Dudu, mas vê que ele está voltando a ter o melhor futebol e que sim, no final do contrato, existe a possibilidade de ter a permanência dele como jogador, porque ele é um ativo do clube e acredita que ele tem muito a entregar ao clube, que ele está retornando ao melhor do seu futebol. Isso não significa que de verdade o Palmeiras tem interesse em continuar com o Dudu, mas significa que está fazendo um movimento de valorização do jogador. E esse movimento de valorização vai ser tão bom para o atleta, como também vai ser bom para o clube. Amigos, eu quero que vocês entendam o seguinte: ser presidente de um clube de futebol não é uma tarefa fácil. Existem várias pessoas envolvidas. Uma delas é a torcida, os empresários, a diretoria, a política, e você tem que administrar todos esses entes envolvidos, inclusive a torcida organizada, que é um outro ente separado também. Então, realmente, não é fácil. Qualquer tipo de decisão vai ter algum tipo de impacto positivo ou negativo.
E o presidente ele tem que saber tomar a decisão de qual será o menor dano. A verdade é essa, principalmente quando o clube está em baixa. Então, não é uma tarefa fácil. Por isso que eu digo, a presidente Leila é uma excelente presidente e é esperado que em alguns momentos ocorra esses equívocos, que na minha opinião foi um equívoco dela, mas não significa que eu a veja como uma presidente ruim. Eu acho que é uma excelente presidente e ela sabe, em diversos aspectos, ter uma ação muito positiva em relação ao clube e leva o Palmeiras a um patamar muito elevado. Mas todos têm pontos que eu vejo que podem melhorar. E no meu aspecto, meu ponto de vista, essa parte do elenco, ela tem que olhar com muita atenção. Ela tem que manter a distância, mas a sua aproximação tem que ser sempre uma aproximação positiva, mesmo quando as ações sejam negativas, ou seja, aproximação positiva, mesmo com ações negativas. Não é uma tarefa fácil, mas isso tem que ser pensado. E o que aconteceu com o Dudu foi uma aproximação negativa num evento negativo. Então, pior acontece, porque isso aí espalha e afeta a equipe do Palmeiras. Obviamente, a torcida adorou, mostrou personalidade, a presidente não dá mole, jogador não tem que ficar querendo ter vida fácil no Palmeiras. Mas o Dudu traiu o Palmeiras. Mas não é isso, gente. A torcida é um outro persona. E, sinceramente, entre a torcida e os jogadores, não é que o presidente tem que mimar os jogadores, mas ele tem que olhar com muita atenção no aspecto mental e motivacional dos jogadores. Então, cada palavra reflete sim sobre a equipe. Ele pode ter uma ação negativa, mas com uma aproximação positiva. Não é uma tarefa fácil, mas essa é a minha dica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês dessem opinião sobre o conteúdo, desse trabalho que eu fiz, dessa pesquisa que eu fiz, desse levantamento, e da minha opinião, se vocês concordam, se vocês não concordam, pode dar a opinião de vocês. Eu estou aqui aberto, eu sei que muitos não vão concordar e eu vou aceitar respeitosamente a opinião de vocês, inclusive eu vou ouvir, porque eu também estou aqui para aprender, tá bom? Pessoal, um abraço, felicidade e até a próxima!